Fala, galerinha! Então, hoje vamos para mais uma aula de inglês, de preposições de lugares, e depois eu vou falar um pouquinho sobre English houses e como elas são mobiliadas por dentro. Porque casa é casa em tudo que é lugar, mas em cada lugar do mundo tem as suas particularidades. E aí eu vou falar um pouquinho então sobre a minha experiência, né, sobre aquilo que eu vivenciei quando eu morei na Inglaterra. Mas primeiro então vamos conversar sobre as preposições de lugar. Então, prepositions of place. O que é isso, né? Preposição é aquela palavrinha que não tem um significado semântico, mas ela ajuda a gente a identificar os itens dentro da frase. Place quer dizer lugar, então nós vamos falar sobre essas palavrinhas que nos dão ideia de lugar. No inglês, então, as principais preposições de lugar são: onde está este coelhinho? Ele está dentro deste tronco de árvore, não é? Então ele está in. E agora, onde que ele foi parar? Foi parar em cima, então ele foi parar on. Agora, onde foi aparecer? Ele foi aparecer na frente, ele está na frente do tronco, in front of. E agora o coelhinho foi parar next to, ele foi parar do lado do tronco. Não, the rabbit is between, ele está entre, né? Ele está entre os troncos de árvore. Agora ele se escondeu, sapeca esse coelhinho, ele foi parar behind. E agora, coitado, levou um ploft aí, o tronco caiu em cima dele, ele ficou smashed, ele ficou esmagado, ele ficou under. Vamos repetir então, galera? Vai lá. Between, in front of, next to, under, on, in e behind. Behind. Vamos olhar essa figura aqui agora, né? Essa figura, nós estamos num living room, nós estamos numa sala, há vários elementos, e nós temos algumas frases aqui que a gente vai completar. Então, clock, o que é clock? Clock, relógio. Onde está esse relógio? Ele está na parede. Só que olha só, ele não está dentro da parede, né? Ele está sob a parede. Porque se ele estivesse dentro da parede, a gente teria construído a casa e teria feito os tijolos e botado o relógio dentro da parede. Ele estaria in, mas não é esse o caso. Então, the clock is on the wall. E a bola agora? Onde que foi para essa bola? The ball is under the table. Ela está embaixo da mesa. The cat, o gato está onde? Ele está do lado do quê? Ele está do lado da armchair. Então, the cat is next to the armchair. E a mesa? Onde que está a mesa? The table, né? The book is on the table, né? Mas onde que está a mesa? A mesa está next to the armchair. Eu até poderia dizer que ela está between the armchair and the chair. Mas neste caso, a gente vai colocar só que ela está next to the armchair. E agora, the carpet, né? Que algumas pessoas a gente pode chamar de rug também, mas enfim, carpet. Onde que ele está? Ele está em cima do chão, não é isso? Então, ele está on, porque ele está sobre. Então, the carpet is on the floor. E a lamp, né? Aquele clássico, the lamp and the book, né? They are on the table. Mas no caso aqui, então, the lamp is on the table. The flowers are in the vase. And the table, como a gente já falou antes, então, the table is between the chair and the armchair. Então, depois você anota aí no seu caderninho, né? A gente corrige em aula. E agora, a gente tem a figurinha aqui, a gente vai responder algumas perguntas, né? Porque para que eu vou usar as prepositions of place? Porque eu vou perguntar onde que estão as coisas. Então, olha, coitadinha, né? Querida da Mary, tá desesperada, tem um ratinho ali embaixo. Aonde que tá Mary? Where is Mary? She's on the desk. Porque ela tá apavorada, because there is a rat in there. And the mouse, where is the mouse? The mouse is under the desk. Né? Eu falei rat, existe rat e existe mouse. Rat para ser um pouquinho maior, então eu exagerei antes, mas vamos usar o mouse aqui, né? Então, it's under the desk. E the chair, where is the chair? The chair is... Depende do ponto de vista, ela pode estar behind, se você quiser dizer que ela está atrás, ou ela pode estar next to the desk. E desk quer dizer escrivaninha. Então, esse aqui, vamos lá. Look and circle the correct answer. So, the rabbit is
in the hat. The mouse is... Onde que ele tá? Ele tá em cima ou tá embaixo? Olha aí, ele tá embaixo. It's on the table. E a Zoe tá fazendo uma surpresa pro Dave. Onde é que tá a Zoe? Ela tá na frente ou ela tá atrás do Dave? Ela está behind. Cork é o papagaio que tá ali, ele tá do ladinho do Brian. Ih, já dei a resposta, né? Como é que a gente fala do lado em inglês? Behind or next to? Cork is next to Brian. E o Brian, agora? O Brian tá onde em relação ao Dave? Ele tá na frente? O Brian é aquele menininho que usa óculos. Ele está na frente ou ele está atrás do Dave? O Brian is in front of, porque ele está na frente. E o Cork, o papagaio, agora foi para onde? Ele foi para debaixo da cama. Ele foi under the bed. Ok, guys, well done. If you keep up with me until here, se você ficou comigo até aqui, vamos conversar um pouquinho sobre os estilos de English houses que existem. Então, na Inglaterra, nós temos as residências deles são um pouquinho diferentes das nossas aqui no Brasil. Hoje em dia já existem prédios mais modernos, óbvio, né? Tem as penthouses, as coberturas lindas que eles falam, prédios muito mais modernos, mas até a época onde eu morei lá, então eles tinham, existe ainda, óbvio, né? Mas eu vou falar mais desses estilos antigos. Então, para começar, nós temos aquela primeira casa que aparece ali, que é uma detached house, que é uma casa que está separada das outras, né? Então, ela está sozinha. Essas casas, óbvio, elas são um pouco mais caras, né? Porque elas estão num terreno isolado. Depois, embaixo, ali naquela casinha amarela, vocês estão vendo que ela é espelhada, né? A porta tem a porta vermelha de um lado, a porta azul do outro, e na verdade o que acontece? Elas dividem uma mesma parede. Então, elas são uma semi-detached house. É uma casa que ela está meio ligada, ela está semi-detached, né? Ela está meio ligada ali. E depois, então, nós temos o quê? Nós temos as attached house, ou então a gente também, que eles chamam de terrace houses. E aí eu separei uma fotinha, então, de dois estilos de casas, umas mais vitorianas, outras um pouquinho mais modernas e mais simples, na verdade, também, né? Mas por que eles faziam essas casas assim? Porque na época da Rainha Vitória, né, eles economizavam para fazer essas casas assim, porque eles economizavam no plumbing, na questão dos encanamentos, na questão de fiação elétrica. Então era muito mais barato para prover a casa, né? Os custos das casas, se eles fizessem elas desse jeito, e óbvio, então barateava o custo de aquisição para as pessoas. Vamos seguir aqui, então nós temos um exemplo ali no primeiro quadrado ali de uma cottage house, porque no interior, então, eles têm essas casinhas mais também separadinhas, assim, mais interioranas, né, bonitinhas. Mais um exemplo de uma doll's house ali no meio, que é uma casinha de bonecas, que eles adoram fazer essas casinhas de boneca. Depois, né, uma rua, então, com terrace houses. Embaixo ali de vermelho, tá vendo que tem o muro de vermelho e a outra não tá pintada? Parece que é uma casa só, mas na verdade são duas casas que estão ali. Então, é uma semi-detached house. E depois um exemplo de uma linda, gorgeous, beautiful, detached house. Que óbvio, por si são mais caras, né? Outra coisa que eu sempre me chamou muito a atenção foi que dentro das casas, elas são muito diferentes das casas no Brasil, né? Então, esse é um exemplo de um bedroom. Eu não sei exatamente explicar o porquê, mas o estilo dos são diferentes, né? Eles usam carpete em tudo. Esse aqui é um exemplo de um quarto mais simples. Quando a gente chega na Inglaterra, nossas primeiras moradias, você pode esperar que você vai morar numa casa assim mais simples. Aqui, então, olha só, eles quase não têm guarda-roupa, né? Os guarda-roupas são muito pequenos, normalmente, então, são closets, né, por dentro, assim, mas pode ver um quarto mais, isso é moderno, mais limpo, mais limpinho. Cozinhas, kitchens. Uau, as cozinhas são muito diferentes de nós aqui, né? Então, por exemplo, eles não têm lavanderia. Pra gente ter uma laundry lá, nossa casa tem que ser muito fancy, tem que ser muito grande, muito chique. Então, a primeira coisa que chama atenção é que nós temos aqui a máquina de lavar dentro, a máquina de lavar roupa é dentro da cozinha. As geladeiras, vocês podem ver, elas são pequenininhas. É difícil ter uma casa com uma geladeira grande, dessas que a gente tem aqui, né? Pode acontecer a gente ter... não chega a ser um frigobar, mas as geladeiras são pequenininhas. Existem também muitos frigobares, enfim.
Mas as geladeiras são pequenininhas e o que pode acontecer às vezes é ter o freezer e o frigobar um em cima do outro, mas não são as geladeiras como nós somos acostumados aqui. Esse aqui é um modelo de simples e esse aqui então já é um modelo de cozinha mais moderno. E aqui como a gente pode ver, ó, não é uma geladeira só, é uma geladeira, a parte com certeza que é a geladeira e aqui a parte do freezer ou vice-versa, né? Vice-versa. As kettles, então, que eles têm sempre, que é muito bonito, e todas aquelas quinquilharias à mostra ali que eles para nós. E dentro do fridge, não podia deixar de mostrar para vocês as bottle of milk, né? As garrafinhas de leite, que eu acho tão cute, tão fofinho, porque lá, assim, no interior, na cidade grande de Londres já não é tão comum isso, mas no interior onde eu morei, era muito comum nós deixarmos as garrafinhas do lado de fora da casa e de manhã cedinho vinha lá o milkman, o leiteiro, e ele trocava as garrafinhas, né? Acho super, super bacana isso, porque ninguém roubava tuas garrafinhas, né? Ética acima de tudo. Super margarina, super comum. Outra coisa interessante da Inglaterra são o jeito como eles lavam a louça, diferente de nós, né? Então eles têm, sim, óbvio, eles têm acesso à água quente, é normal, todas as casas lá têm água quente, água fria, eles têm o sistema deles de aquecimento, mas eles não lavam direto, eles colocam sempre nessa bacia e aí eles vão lavando então a louça nessa junto com a água dessa bacia. Tem gente que não acha muito higiênico, mas é uma questão de costume, porque lá eles são bastante cuidadosos com a água. Eles não têm água tão abundante que nós temos aqui no Brasil ainda, né? Que nós ainda temos, vai saber como é que vai continuar. Mas enfim, então eles têm esse jeito, esse sistema diferente de lavar a água, a louça. Banheiro, né, também bem diferente, veja, eles não têm box, eles não têm chuveiro. Nos apartamentos agora que eles estão construindo, a partir de 2010, já vem com um chuveiro incluído, já vem com box incluído. Mas até então, o mais comum era nós termos o bath, por isso que chama bathroom, né, porque é o quarto de banho. Então, eles tomavam banho na banheira, né, e esse chuveirinho que a gente tem aqui, na verdade, é uma coisa que liga junta a água quente e a fria e é pendurado um em cima, mas não é um chuveiro. Então não tem aquela pressão, aquela ducha que a gente tem aqui. E a gente pode desconectar esse chuveiro e pode tomar banho de chuveirinho. Outra coisa que é interessante, assim, nos toilets não tem lixo. Então, a primeira vez que eu cheguei lá, eu meio que me assustei, porque eu precisei ir no banheiro, né? Óbvio, a gente chega de viagem, vai no banheiro, cheguei na casa onde fui morar, e não tinha o bin para jogar o papel higiênico. Por quê? Porque nos toilets eles são exclusivos pra gente fazer o nosso pipi, né? E aí eles deduzem que o papel, né, não vai gerar sujeira, enfim, e o papel vai direto no vaso sanitário, porque o sistema deles, assim, então, de esgoto é diferente do nosso também. Luz, não existe luz, existe luz nos banheiros, mas ela não é com interruptor como a gente conhece aqui. Nos apartamentos mais modernos aqui até já tá tendo alguma coisa, mas ainda é bem difícil, porque eles têm muito medo de combinar a eletricidade com água. Então, inclusive, os chuveiros, como eu disse, eles são todos com aquecimento, né, de água. Não existe chuveiro elétrico lá. Não tem, é muito difícil de encontrar interruptor nos banheiros, é com aquela cordinha mesmo que a gente puxa para não ter o risco de correr, de levar choque elétrico. E inclusive não tem tomada nos banheiros. Então, se nós meninas quisermos secar nosso cabelo, fazer chapinha ou qualquer coisa do gênero, não existe. Existe apenas uma tomada para o shaver, que é para os homens, porque como é muito baixa a eletricidade que eles utilizam, então aquele ali tem, né? Mas o resto não tem. E o living room, então, esse aqui é um typical living room de uma senhorinha inglesa, né? Muito cute também, muito fofinho, é antigo, você pode ver pelo modelo da televisão, assim, mas é o que me remete à época que eu morei lá. Certo, galera?